bonito é a bandeira tremulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar os jogos dessa quinta-feira, né? E é lógico, os resultados dessa quarta-feira. Beleza? Vamos passar tudo? Às 1h15 da... 1h15, ó. 1h10 da tarde, repetindo, 1h10 da tarde, nessa quinta-feira, vamos ter o Al Najma encarando o Al Taon. Campeonato Saudita, 1h10 da tarde, nessa quinta-feira. 2h da tarde, vamos ter Levante e Sevilha. Campeonato Espanhol, 2h da tarde. Vamos lá, gente. Casa Pia e Braga. Campeonato Português. Raio Vallecano e Espanhol. Campeonato Espanhol. 3h da tarde, nessa quinta-feira. Semifinal Copa da Alemanha. Freiburg contra o Stuttgart. 3h45 da tarde, nessa quinta-feira também. Real Oviedo e Villarreal. Campeonato Espanhol, 4h30 da tarde, nessa quinta-feira. FAF contra o Torrense. Me parece que é semifinal, Taça da Liga Portuguesa. Gente, aqui, 4h45 da tarde, nessa quinta-feira. Vamos lá, gente, 7h da noite, nessa quinta-feira, semifinal, Campeonato Paulista, Série A2, Ituano e Ferroviária, 7h da noite. Boca Juniors e Defensor e Justiça. Boca Juniors e Defensor e Justiça, 8h da noite, Campeonato Argentino, nessa quinta-feira. Mais um jogo, gente, dessa quinta-feira. O Universidade Católica do Equador vai encarar o Macará. Campeonato Equatoriano, 9h da noite, nessa quinta-feira. Começando a passar os resultados, galera, que tivemos nessa quarta-feira. O São Domingos perdeu para o Miguelense, 4-0. O Jaciobá perdeu por 2-0 para o Zumbi. Zumbi 2, Jaciobá 0. Campeonato Alagoano Série B. Campeonato Brasileiro Sub-20 Série B. Também aqui. Atlético Goianiense 0, Vila Nova 3. Sport Recife 2, Operário do Paraná 0. Campeonato Brasileiro Sub-20 Série B. Corinthians 2, Criciúma 1. Vasco 2, Palmeiras 2, Flamengo 1, Fluminense 0. Campeonato Brasileiro Sub-20, Primeira Divisão. Vamos lá, gente. Campeonato Francês, PSG 3, Nantes 0. Campeonato Francês. Campeonato Alemão Feminino, aqui tivemos Bayern de Munique 3, Union Berlim 2. Campeonato Alemão Sub-23 ou quarta divisão, como prefiram. O Bayern de Munique, time B, né? Perdeu para o Nuremberg por 4-1 aqui. Vamos lá, gente, mais resultados aqui. O Elche venceu o Atlético de Madrid 3-2. O Barcelona venceu o Celta de Vigo por 1-0. Campeonato Espanhol. O Nice venceu o Strasbourg por 2-0. Aqui, Copa da França. Campeonato Inglês, aqui também. O Manchester City venceu o Burnley por 1-0. E igualou em pontuação com o Arsenal, tá? Na liderança do campeonato inglês. Bom, Bournemouth 2 também para o Leeds United. Aqui, campeonato inglês.
Copa Itália, 1-1 para Lazio e Atalanta, tanto no tempo normal quanto na prorrogação. 2-1 para Lazio nos pênaltis. Lazio e Inter de Milão farão a final da Copa da França. Da Copa da Itália, me desculpem. Lazio e Inter de Milão, repetindo, vão fazer a final da Copa Itália. Copa Itália, beleza? Para não restar nenhuma dúvida. Bom, vamos lá, gente. Liga dos Campeões da Ásia. O Al Nassr venceu o Al Ahly Doha por 5-1 aqui. Aqui também tivemos Copa do Nordeste, Botafogo da Paraíba 3 também para o Itabaiana de Sergipe. Copa da Alemanha. O Bayern de Munique venceu o Bayer Leverkusen por 2-0 e vai para a final da Copa da Alemanha, né? O Bayern de Munique. No final do vídeo eu vou comentar sobre esse jogo aqui, gente, mas Bayern de Munique 2, Bayer Leverkusen 0, Copa da Alemanha. Vamos em frente. Aqui também Série D, Campeonato Brasileiro. Tivemos aqui o Tocantinópolis perdendo para o Oratório do Amapá por 3-0. E no clássico Norte Rio Grandense, o ABC de Natal venceu o América de Natal por 2-1, Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, com mais resultados aqui. O time do Atlas empatou com o Tigres do México por 0-0, Campeonato Mexicano, né? Bom, aqui também tivemos mais resultados aqui. O Mochuque Runa perdeu aqui para o Barcelona de Guayaquil por 2-1. Também tivemos um empate aqui da LDU. Vou dar uma checada, tá? Aqui pelo Campeonato Equatoriano. Alcas e LDU 0-0, Campeonato Equatoriano. 2-2 aqui para Portuguesa Santista e Marília. Aqui, Campeonato Paulista Série A3. Aqui para fechar os resultados, gente, Cuiabá 1, Botafogo de Ribeirão Preto também 1, abertura de rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Gente, comentando aqui, né, esse jogo do Bayern de Munique contra o Bayer Leverkusen, semifinal da Copa da Alemanha. O jogo acontecido, já havia citado no vídeo anterior, na Allianz Arena, na Bayer Arena. Esse jogo aconteceu, repetindo, na Bayer Arena, na casa do Bayer Leverkusen. Bom, gente, a escalação do Bayern de Munique, lembrando, foi aquela mesma que eu passei, tá? Neuer no gol, mas com uma mudança. Na verdade, nem tanto aquela mesma, porque tem uma mudança aqui, ó. O Neuer foi no gol, o Stanisic, que não estava cotado para ser titular, foi na direita, o Laimer na esquerda, Jonathan Tah, o Panecano, Kimmich, Pavlovic, Musiala, Olise, Harry Kane e Luiz Dias. Foi o time do Bayern que entrou em campo. Bom, gente, falando do jogo em si, o primeiro tempo do Bayern de Munique foi muito bom, tá? Só para os amigos terem uma ideia, já dando esse spoiler do final, né, do primeiro tempo, o time do Bayer Leverkusen não chutou uma bola no gol no primeiro tempo. Mas isso muito devido, né, à marcação, à pressão pós-perda do Bayern de Munique, né, que foi muito boa. O tempo inteiro, no primeiro tempo, o Bayern de Munique impedindo o Bayer Leverkusen de sair, conseguindo retomar a bola, criando chances. Inclusive, o melhor jogador em campo, para mim, pelo menos, foi o Flecken, goleiro, né, do Bayer Leverkusen. Fez grandes defesas. Mas o gol do Bayern de Munique saiu, né, gente? Saiu no primeiro tempo. Uma jogada, uma recuperação de bola. Olise, Musiala, Luiz Dias faz um corta-luz. E o Harry Kane abre o placar. 1-0 Bayern de Munique, ainda no primeiro tempo. Depois disso, o Bayern criou mais chances, tá?
teve realmente chances várias aí para fazer o segundo gol ainda no primeiro tempo, e quem sabe até o terceiro. Mas não aproveitou as chances, né? O goleiro Flecken muito bem e o Bayern também perdendo gols, né? Vale citar. Primeiro tempo, acabou 1-0, como falei, belo primeiro tempo do Bayern de Munique. Jogou muito bem. No segundo tempo, gente, o Bayern entrou naquela máxima de tentar fazer o segundo gol no início do segundo tempo. Criou outras chances, perdeu outras chances. O Flecken, goleiro do Leverkusen, volta a pegar tudo também, né? Com o diferencial no segundo tempo que o Bayer Leverkusen se mandou para cima, tá? Criou pelo menos 4 chances, sendo 2 boas chances que o Neuer defendeu, inclusive uma defesaça, num chute do Nathan Tella, né? O Neuer realmente pegou uma bola dificílima, que poderia sim ter gerado o empate do Bayer Leverkusen, mas deixando bem claro, gente, no segundo tempo, o Bayern de Munique chutou de tudo quanto foi canto, perdeu muitos gols, como eu falei aí já, o Flecken fez grandes defesas no jogo em si, no primeiro e no segundo tempo, evitando mais gols do Bayern de Munique para cima do Leverkusen. E o segundo gol só veio acontecer no final, no momento em que o Bayern de Munique já estava com o terceiro zagueiro, o Kim já tinha entrado para segurar o jogo ali. E uma bola metida para o Luiz Dias, ele cara a cara faz o segundo gol. O gol foi até anulado no campo, mas como tinha VAR, né, dessa vez, na semifinal da Copa da Alemanha, aí foi validado o gol, se viu que o gol foi normal, né? Então, o Bayern de Munique 2, Bayern Leverkusen 0. Placar justo. O Bayern de Munique teve um comportamento muito legal, gente. Muito legal. De pressão pós-perda, de foco no jogo. E é isso. Semifinal da Copa da Alemanha. O Bayern entrou muito focado, muito ligado. Da forma como tem que ser. Certo, gente? E gostei muito de ver isso. Realmente uma atuação muito boa volto a dizer isso, gente. É um time muito perigoso. Esse time do Bayer Leverkusen é muito perigoso. É muito difícil se enfrentar, certo? Em sua casa ou fora, tanto faz. Eles jogam bem, eles tentam jogar para cima, procuram jogar para cima. O Bayern de Munique teve méritos porque anulou peças como o Grimaldo, o próprio Nathan Tella, que criou até uma chance, teve uma chance de gol. O Patrick Schick, o Ibrahim Maza, jogadores anulados pela pressão pós-perda do Bayern. Beleza? Então, méritos do Bayern de Munique num jogo duríssimo. Bayern de Munique 2, Bayern Leverkusen 0. Bayern de Munique agora vai fazer a final da Copa da Alemanha, mas é só apenas no dia 23 de maio, em Berlim, no Estádio Olímpico de Berlim, que vai acontecer não é no Estádio Olímpico de Berlim, né? É na Arena Berlim, gente. Na arena lá, que eu não sei se é olímpico o nome, eu não vou cravar isso aqui. Bom, Bayern 2, Bayern Leverkusen 0, passou o Bayern de Munique para a final, e agora o vencedor de Freiburg e Stuttgart, que já passei aí, que vamos ter o jogo nessa quinta-feira, enfrenta no dia 23 o Bayern de Munique valendo a taça da Copa da Alemanha. Detalhe, o Bayern de Munique não chegava a uma final de Copa da Alemanha, gente. Eu até falei 5 anos, né? Não, há 6 anos que o Bayern de Munique não chegava a uma final de Copa da Alemanha e volta à final da competição. Beleza? É isso, galera. Abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí e fui. Gente, tinha fechado o vídeo, mas tive que voltar para passar esse resultado aqui. Porto 0, Sporting 0 e o Sporting de Portugal vai para a final da Copa de Portugal. Beleza? Agora sim, gente. Peço like, agora sim, agora mesmo. Fui!